Eu quero seguir em la série de sermones que estou predicando no livro de Hechos. E hoje eu quero falar um pouco como Deus atua, como Deus obra quando nós somos perseguidos, quando nós passamos por pruebas. Algumas formas, e aqui nesse texto vamos ver especificamente duas formas, como Deus pode obrar. É claro que há muitas outras mais, mas aqui vamos ver duas maneiras como Deus pode obrar quando somos perseguidos, quando passamos por lutas. E também quero ver e meditar um pouco em la palavra de um homem, de um sábio, de um gran maestro, que aunque não fuera um cristiano, pero era alguém que foi usado por Deus aqui nesse texto. Amém? Estamos com um problema nesta caja de sonido, por isso a vezes o sonido não diminui, vale? Oscar, quando diminui quando sume esta caja, aumenta esse outro lado aqui, vale? Para compensar. E quando falamos de persecuções, hermanos, a vezes há cristianos que só escuchar esta palavra, no persecuções ou pruebas, no, já parece que le entra el pavor, no? Pero se olvida que foi o mesmo Jesus quem primeiramente nos advertiu em várias ocasiões de que nós seríamos perseguidos, seríamos odiados, ninguneados, ridiculizados, exposto como espetáculo ao mundo por causa de nossa fé. Foi o mesmo Jesus quem primeiramente nos advertiu. Ele disse: mira, se a mim hicieron todo esto, com vosotros também. Não? Pero nós não podemos olvidar que nossa perseverança, nossa fidelidade ao Senhor será ricamente compensada em la eternidade. Amém, irmãos? E por isso devemos perseverar. E hoje eu quero destacar alguns acontecimentos nesse texto que vamos ler, para ver as diferentes formas como Deus pode obrar para ajudar-nos em nossas lutas e persecuções, porque Ele prometeu estar conosco hasta el final. Amém? Ele não disse que ia deixar-nos a medias, Ele disse que ia estar conosco hasta el fim. Então, vamos ler Hechos capítulo 5, vamos ler a partir do versículo 17, e diz assim: Entonces, el sumo sacerdote y todos los que estaban de su parte, esto es, la secta de los saduceos, movidos por los celos, apresaron a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor abrió de noche las puertas de la cárcel y liberándolos les dijo: Id, y puesto en pé en el templo, anunciad al pueblo todas las enseñanzas acerca de esta vida. Ellos, tras escuchar su mandato, se dirigieron de mañana al templo, donde se pusieron a enseñar. Entretanto, el sumo sacerdote y quienes estaban de su parte convocaron al Sanedrín y al concilio de los ancianos de los hijos de Israel y ordenaron traer de la cárcel a los apóstoles. Mas quando os guardias chegaram à la cárcel, não los hallaron allí. Se volvieron e informaram del hecho, diciendo: hemos hallado la cárcel cerrada com toda a seguridad e los vigilantes de pie ante las puertas, mas quando las abrimos, não encontramos nadie dentro. Quando oyeron estas palavras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes se quedaron perplejos y preguntándose qué podría haber ocurrido, hasta que alguien llegó con esta información:
los hombres que pusisteis en la cárcel están en el templo de pie e enseñando al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con sus hombres y los trajo sin violencia, por temor a ser apedreados por el pueblo. Una vez presentados ante el concilio, el sumo sacerdote les preguntó: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñarais en nombre de ese? Ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra enseñanza y encima queréis hacernos responsables de la muerte de ese hombre. Respondieron Pedro y los apóstoles: es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. El Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Dios le ha enaltecido con su diestra, elevándole a príncipe y salvador, para ofrecer a Israel la conversión y el perdón de pecados. De esto somos testigos nosotros y también el Espíritu Santo, que Dios ha dado a quienes le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecieron y querían matarlos. Entonces se levantó en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley y venerado de todo el pueblo, y mandó que sacaran de la sala por un momento a los apóstoles, y luego dijo: Israelita, pensad bien lo que os proponéis hacer con estos hombres. Hace ya algún tiempo apareció un tal Teudas, quien se jactaba de ser alguien, y logró que se le uniera un grupo como de 400 hombres, pero lo mataron y todos los que lo seguían fueron dispersados y quedaron reducidos a nada. Después de Teudas, en los días del censo, apareció Judas, el Galileo, y consiguió que muchos del pueblo lo siguiesen. Pero cuando también a él lo mataron, todos sus seguidores se esfumaron. Y ahora os digo: despreocupaos de estos hombres y dejadlos, porque si sus planes o lo que hacen es de carácter humano, fracasará. Pero si es de Dios, no lo podréis destruir, y podría parecer que queréis luchar contra Dios. Gamaliel los persuadió. Así que llamaron a los apóstoles, y después de azotarlos y de ordenarles que no hablaran en el nombre de Jesús, los pusieron en libertad. Ellos salieron del concilio llenos de alegría por haber sido considerados dignos de sufrir por causa de Jesús. Y todos los días no dejaban de enseñar y anunciar en el templo y por las casas el evangelio de Jesús, el Cristo. Gracias, Padre, por tu palavra viva, por tu palavra que alimenta, por tu palavra que es el maná del cielo, por tu palavra, Senhor, que tem o poder de transformar nuestras vidas, oh Deus, de tocar nuestra alma, de abrir, Senhor, todos os cerrojos de nuestro coração, por tu palavra, Senhor, oh Deus, que nos transforma. Te pido, Senhor, que nesta manhã esta palavra corra livremente, Senhor, aqui em meio nuestro. Te pido que tu palavra, Senhor, fluya como um rio de água viva, Senhor, de mis lábios. Oh Deus, e que tu seas glorificado, engrandecido, e que cada irmão, cada irmã, Senhor, presente aqui, e aqueles que escucharão, Senhor, esta palavra, oh Deus, em las redes sociais, sejam tocadas, Senhor, por tu Espírito, e que tu Espírito les abra o entendimento e o coração, Padre, para receber, Senhor, oh Deus, al alimento tuyo para nosotros en este día. En el nombre de Jesús. Amén. La primera forma que revela la manera como Deus obra quando passamos por lutas ou somos perseguidos, que desejo destacar neste texto, nesta manhã, é que Deus atua de maneira sobrenatural. Amém? Hemos visto em todos estes sermões anteriores, que já são como 12, 13, que he predicado no livro de Hechos, hemos visto uma e outra vez, incluso o último sermão, eu prediquei acerca de los milagros, prodígios,
que hacían los apóstoles. E uma maneira que Deus nos livra, irmãos, quando somos perseguidos, quando passamos por luta, é que Deus obra de maneira sobrenatural. Amém? Porque Deus é um Deus sobrenatural. No versículo 17 ao 19 que hemos leído, diz que os apóstoles foram apressados por los guardias, pero Deus los livrou de maneira sobrenatural. Diz assim: entonces el sumo sacerdote e todos los que estavam de su parte, esto es, la secta de los saduceos, movidos por los celos. Aqui vemos que los que el motivo, lo que los movió a hacer esto, não foi que eles estavam blasfemando, haciendo algo mal, não, foi por celos, não, por celos, por envidia. E disse aqui que eles apressaram a los apóstolos e los pusieron en la cárcel pública. Pero aí el 19 disse: pero um ángel del Senhor abriu de noite las puertas de la cárcel y liberándolos les dijo: id y puesta en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las enseñanzas acerca de esta vida. Entonces vemos aqui que Deus livrou a Pedro e a los apóstolos. Aqui está em el plural, a lo mejor está hablando de los 11 apóstolos. Todos foram apressados nesta ocasião, pero el ángel del Senhor abriu la cárcel e los liberou, não, sem que los guardias se enteraran de nada. Quando el outro dia el sacerdote, el sumo sacerdote manda traerlos para el concílio, e eles vão à cárcel, todo parece que está normal. Los sentinelas, los guardias estão aí frente, não, à cárcel, em pé, guardando. As portas estão cerradas. Pero quando eles abrem, eles não estão aí dentro. É decir, os ángeles abriram a porta, os guardias não viram nada, os ángeles cerraram a porta outra vez, sem que eles se dessem conta, irmãos. Esse é o Deus sobrenatural que tu e eu creemos. Amém? E algo parecido a isto vai ocorrer outra vez no capítulo 12, não? Quando desta vez solamente Pedro estava aí, não? E vai passar algo muito parecido. Queridos irmãos, algumas vezes em nossa prova, em nossas lutas, Deus atua e nos livra de maneira sobrenatural, como foi com Mesaque, Sadraque e Abednego, naquele horno de fogo caliente, não? Como foi com Daniel na cueva de los leones, como foi com o povo de Israel em Egipto, como foi com o apóstolo Pablo, quando ele estava preso também em la cárcel em Filipos. Os acordais? Eles estavam, ele e Silas, cantando, alabando ao Senhor, e no meio da noite, na madrugada, Deus enviou um terremoto que abriu todas as portas. Deus atua de maneira sobrenatural. Pero a questão é: Deus atua sempre de maneira sobrenatural para livrar-nos de nossas lutas e provas? Não. Eu quisiera dizer que sim, e me gostaria que assim fuera, pero não é. Não? Como por exemplo, outras vezes, Deus nos cuida, pero não nos livra da persecução. Sim, Ele sigue cuidando-nos, pero não nos livra da prova de maneira sobrenatural, como ocorreu, por exemplo, com Jeremias, quando lhe lançaram em uma cisterna llena de lodo, de barro, e ele estuvo aí nessa cisterna com barro, com lodo, quase hasta el cuello. E o homem ia morir aí, estava aí por muitos dias, hasta que um majordomo, um eunuco estrangeiro, etíope, viu a situação e viu que Jeremias aí ia morir. E ele foi e intercedeu junto ao rei. Ele disse: mira, rei, isso não está bem, lo que fizeram com Jeremias, com o profeta. O homem vai morir aí, temos que sacá-lo.
E o rei lhe deu o permisso. O rei estava também aí amedrentado por los líderes. Ele disse: mira, vá ocultamente aí, no, sácalo de aí sem que nadie se dê conta. Às vezes Deus usa pessoas, não? Pero Jeremias passou um mal trago aí nessa cisterna, não? Também como hemos visto que em Filipos Deus libertou a Pablo de la cárcel de maneira sobrenatural, pero não lo hizo sempre. Pablo estuvo em prisão ao menos 3 vezes mais, não? Em uma ocasião ele se quedou 2 anos preso em Cesareia. Deus não abriu a cárcel de maneira sobrenatural, ele estuvo aí. Outra vez ele foi preso em Roma, em uma prisão domiciliária. Depois ele foi preso em Roma outra vez, em uma masmorra. E Deus não o livrou de la prisão. Incluso em sua segunda prisão, ele saiu de la prisão para a morte. Não sempre, como nos gostaria. Pero sim, Deus pode fazer de maneira sobrenatural. Eu he compartido aqui, eu creio que 1 ou 2 vezes, quando fui a Brasil de la última vez, Deus me livrou na carretera de uma morte segura. Segura. Eu estava em uma condição aí que eu incluso havia dito: Deus, aqui se acabou todo. Não havia salida. Pero de repente hubo uma salida. Deus vino a minha mente: salga para este lado. E eu saí. E caminhão, não esses grandes, passou assim, a questão de segundos. Deus é soberano, irmãos. Amém? Então, uma das formas que Deus nos pode livrar de nossas lutas e persecuções é de maneira sobrenatural. Pero não sempre Ele lo hace. Pero quando Ele não lo hace, Ele sigue conosco. Amém? Ele não nos abandona. Assim que quando passes por pruebas ou seas perseguido, não é pecado pedir a Deus por um milagre? Não? Não é pecado orar por um livramento sobrenatural? Não? Quizás Ele te responda, Ele te conceda, pero pode ser que não. E se Ele não te concede, irmãos, esteja preparado também para que Deus te responda, como Ele respondeu a Pablo em uma ocasião: mi gracia te basta, mi gracia te basta, mi poder se perfecciona em la debilidade. Amém? Outras ocasiões é assim que Deus nos vai a responder. Querido irmão, querida irmã, às vezes passar por la prueba, por la persecução, é mais beneficioso e traz mais crescimento espiritual para a nossa própria vida e para a vida de outras pessoas, que um livramento instantâneo sobrenatural, porque às vezes a prueba prolongada nos hace mais forte, nos hace mais humanos, mais espirituais, que um livramento rápido e sobrenatural. A prueba prolongada também pode produzir mais frutos para o reino de Deus que um livramento rápido e sobrenatural, como também ocorreu com o apóstolo Pablo, quando Pablo escreve a los Filipenses no capítulo 1, versículo 12, ele disse o seguinte, hablando de suas prisões, não? E neste momento, quando escreve aí a esta igreja, ele estava em prisão, e ele disse o seguinte: quero, hermanos, que sepais que as coisas que me han sucedido, hablando de suas prisões, han contribuído mais bem para o progresso do Evangelho. Em todo o pretório e a todos os demás se ha hecho evidente que estou preso por causa de Cristo. Sabe quem era o pretório, quando está falando aqui do pretório? Era a guarda de élite de los imperadores. Ele disse que todo o pretório havia tenido a ocasião de escutar o Evangelho. Por isso que quando ele manda saludos à igreja de Roma, ele disse: salude a los de la casa de César. Ele tinha pessoas que havia creído aí, não? E disse: e é mais, a maioria de los hermanos, al verme preso,
se han animado e se atrevem muito mais a proclamar a palavra sem temor. Ele disse que suas prisões e a maneira como ele se portava em la prisão havia insuflado, havia produzido um ânimo, um valor, uma valentia em los hermanos. E eles também ousavam mais predicar o evangelho. Amém? Por isso, às vezes, irmãos, Deus nos permite passar por provas ou ser perseguidos, porque Deus vai usar essa situação para bendecir nossa própria vida e a vida de los demás. Amém? Outra maneira que Deus pode também livrar-nos de las pruebas, de las persecuções. Deus pode usar pessoas, incluso pessoas não cristianas, para livrar-nos. Amém? Deus pode usar pessoas não cristianas, como é o caso aqui agora, não? Que nós hemos leído. Eu vou ler outra vez, não? A partir do versículo, vamos ler a partir do versículo 33. Bueno, eles vão a la prisão, não encontram a los apóstolos. Alguém disse: mira, estes que estavam em la prisão estão allá del templo predicando. Então eles mandam traer-les aí del templo, e disse que o jefe de la guardia va, pero les trae como educação, sem violência, porque temia o pueblo, não? E então eles se apresentam ante os líderes. Ele disse: mira, não hemos dicho estritamente para que não predicaras mais sobre este nome, e vosotros han llenado Jerusalém de esta enseñanza. Ojalá, hermano, alguém nos dijera lo mismo. Vosotros han llenado Basauri e Bilbao de esta enseñanza. E aí então, no versículo 33 disse: eles oyendo esto, ¿no? Pero ellos hablaron, aí quando eles dizem isto, ¿no? Los apóstolos hablam claramente que era mais importante para eles obedecer a Deus que obedecer a los hombres. E disse que isto enfureceu, ¿no? A los líderes, e disse no 33, eles oyendo esto se enfureceram e queriam matá-los. Não era uma fúria assim como mais, mira, vamos aprender outra vez, não. Eles queriam, aqui diz o texto, matá-los, não? E disse: então se levantou en el concílio um fariseu chamado Gamaliel, fíjate, doutor de la lei e venerado de todo el pueblo. Vê aqui lo que disse deste homem. Disse que era um homem importante, um doutor de la lei, não? E disse que era venerado de todo el pueblo. Alguém pode dizer algo mais acerca deste homem? Da importância que tuvo este homem? Quem foi um de seus pupilos, um de seus alunos? Pablo. Exatamente. Não, quando Pablo está dando testemunho, não, aí em Jerusalém, quando eles les prendem, ele disse: mira, eu fui ensinado a los pies de Gamaliel. E naquela época, não, os maestros se sentavam e seus alunos se sentavam a seus pés, como Maria, isso quando Jesus estava ensinando em sua casa, ela se senta a seus pés, como hacía os discípulos naquela época. E disse que ele está falando dele mesmo, dando testemunho. Ele disse: mira, eu aprendi, não fui educado a los pies de Gamaliel, um homem que todos conheciam, um fariseu. Não sei se Gamaliel estava quando juzgaram a Cristo e lo condenaram. Não sei se ele estava aí no concílio nesta ocasião, pero nesta ocasião ele estava aí. E disse que ele se levanta. E aqui ele usa argumentos interessantíssimos, irmãos. Ele era um cristiano? Não. Era um judeu? Não. Era um fariseu? E já he falado aqui várias vezes que dentro do judaísmo havia dois
ramas, dos partidos ou dos sectas diferentes, os saduceus e os fariseus. E de certa forma eles eram um pouco aí adversários, não? Tinham discrepâncias entre eles. Podemos dizer que os fariseus eram mais espirituais, porque eles creiam em milagros, creiam não em los profetas, creiam em ressurreição, creiam em vida eterna, coisas que os saduceus não creiam em nada disto. E então aí disse que ele se levanta e ele vai dizer algo importante, não? E esse Gamaliel, não, que foi o maestro de Pablo, não, era maestro de teologia, não, em las sagradas escrituras. Ele manda sacar a los apóstolos de la sala para falar melhor, para que pudieran discutir o caso, não, e deliberar entre eles. Pero quizás ele não fora consciente de que naquele momento Deus lo estava usando para livrar a seus filhos, a los apóstolos, de la muerte. E muitas vezes nós outros não somos conscientes de que Deus nos está usando, não? E a lo mejor ele tampouco era consciente. Por isso, queridos irmãos, Deus pode usar pessoas e autoridades, incluso no cristianas, para bendecir nossas vidas, para ajudar-nos, para livrar a seu povo e para hacer justiça a nosso favor. ¿Tu crees en esto? Amém? Só para dar exemplos bíblicos, por exemplo, no passado, Deus usou reis babilônicos, reis persas, paganos, para bendecir a Daniel e ao povo judío no cautiverio. Usou a mais de um centurião romano para proteger a Pablo de los tumultos. O tumulto que tuvo em Jerusalém, estavam quase para matar a Pablo. Vem um centurião, lo arrebata del meio del pueblo, lo lleva a inseguridade. Depois de um tempo também, eles escutam que há uma trama de morte contra Pablo. Eles fazem todo um aparato de segurança para sacar Pablo de Jerusalém e lo transporta a la fortaleza de Cesareia. Quando Pablo está indo de Cesareia para Roma e o barco começa a naufragar, e dentro do barco havia 200 prisioneiros. E já falei aqui outras vezes que quando um soldado romano era responsável de um prisioneiro, se o prisioneiro escapara, ele pagava com sua própria vida. E então os soldados se assustaram quando viram que alguns estavam correndo pedaços do barco para salvar-se, e eles queriam matar a todos os prisioneiros. E disse que ele centurião, por causa de Pablo, não los permitiu. Fíjate, este homem se interpuso e disse: não, contra todos os soldados, não matareis a nadie. E disse: por causa de Pablo. Deus usa homens impíos, irmãos, não crentes a vezes, para bendecir a sua igreja, para livrar-nos também, não, de las persecuções, não? Em la época de la Segunda Guerra, não, quantas pessoas não crentes foram usadas por Deus para salvar a miles e miles de judeus? Quantas películas há como essa, não? A lista de Schindler. Eu mesmo já he visto como umas 5 ou 6 películas, onde Deus usou pessoas que a vezes nem cristiana era, para salvar a miles de judeus de seu povo, que arriesgaram suas vidas para salvar a miles de judeus. E eu quisiera agora comentar brevemente sobre o argumento de Gamaliel
Pois aunque ele não era cristiano, ele conhecia profundamente a lei de Moisés, e há muita verdade em seu argumento aqui, quando ele está falando a los escribas, que teoricamente eram inimigos de los fariseus. Não era uma conversação fácil. Ele tinha que ser convincente. É verdade que ele era um doutor, respeitado, venerado, pero aún assim, não? E seu argumento aqui tem muita verdade. Ele menciona o exemplo de duas pessoas que se levantaram como líderes, como alguém importante, que tiveram seus 15 minutos de fama e glória, que lograram arrebanhar muitos seguidores, pero suas revoluções foram fugazes e de curta duração. Ambos foram assassinados, seus seguidores dispersados e seus movimentos acabaram em nada. É este exemplo que ele usa, pero aqui ele habla algumas coisas que queria ver mais detenidamente com vosotros. A primeira verdade em seu argumento que quero destacar é que líderes e movimentos que se levantam, e poderíamos aqui também falar líderes, movimentos e ministérios, que se levantam sem a bendição e el aval de Deus, não permanece por muito tempo. Essa é a primeira verdade em seu argumento, não? Porque ele disse que tanto Teudas como Judas se creyeram alguém importante, se levantaram, arrebanharam os seguidores, pero disse que passou pronto, não? Que eles foram assassinados, o movimento se acabou. Então, hermanos, em nossos dias, incluso en el seno de la cristiandad, el espírito de Teudas e de Judas el Galileu sigue vivo. Quantas pessoas en el meio cristiano se levantam, pretendendo ser alguém importante, sem nunca haver sido chamado por Deus, sem ter el aval de Deus. São pessoas que se autoconsagram, se autoordenam a si mesmo e logram ser muitos seguidores e administradores e admiradores. A Teudas se uniu 400 homens, disse o texto. A Judas el Galileu também se uniu muitos seguidores. E a vezes há pessoas que se preocupam muito, hermanos, sobretudo em las redes sociais, quantos seguidores têm. Eu tenho miles de seguidores, não sei que e tal, e se creem algo importante porque têm seguidores virtuais. Alguns incluso têm seguidores pessoais também. Queridos hermanos, o mais importante não é ser admirado, ser aplaudido e ser seguido por uma multitud. O mais importante é ser aprovado e avalado por Deus e não por los hombres. Pois muitos de aqueles que são admirados e aplaudidos por los hombres não têm nem a admiração nem a aprovação de Deus. Que é mais importante? Tener a aprovação de Deus ou de los hombres? Hablando de Teudas, Gamaliel dijo, em la tradução que eu tenho aqui, la Reina Valera 2020, disse: quem se jactava de ser alguém. Disse que ele se jactava de ser alguém. Em la NTV, disse quem fingia ser alguém importante. Em la tradução da Bíblia de las Américas, disse pretendia ser alguém, não? Ou se creia ser alguém. E quando falamos isso, a lo mejor alguém aqui ou alguns podemos começar em nossa mente a tentar apontar os Teudas que nós conhecemos, ou que está em meio nuestro, pessoas como essas que estamos vendo aqui, que se creem ser alguém, que buscam seguidores, não?
Pero eu queria que antes de tentar pensar em alguém para apontar o dedo, que primeiramente mirara tu próprio interior, tu próprio coração, e com toda a sinceridade se certificasse se o espírito de Teudas não está escondido em tu próprio coração. Se aí não está Teudas. E uno pode perguntar, pero como saber, como eu posso saber se Teudas está morando em meu coração ou não? Eu os digo como. Quando nos sentimos melhores e mais importantes que os demais, a lo mejor Teudas está aí. Quando nos quedamos ressentidos e nos sentimos infravalorados em la igreja, porque os hermanos e os líderes não nos dão a atenção e o valor, as oportunidades que creemos merecer, a lo mejor Teudas está aí. Quando nos comparamos e nos medimos a los demás para afirmar nossa superioridade, aí está o espírito de Teudas. Quando o tropeço e o fracasso de meu irmão produzem uma certa satisfação e alegria em meu coração, me hace sentir melhor, seguramente Teudas está aí. Quando nos vanagloriamos de nossos logros e ninguneamos os logros de los demás para diminuí-los, aí está o espírito de Teudas. Quando de nossas bocas saem mais críticas e reproches que palavra de edificação, aí está o espírito de Teudas. Mi querido hermano, mi querida hermana, expulse a Teudas de tu coração. Expulsa-lo. Não lhe dê morada em seu coração. A segunda verdade en el argumento de Gamaliel está no versículo 38 e 39, que não se pode destruir a obra de Deus. Versículo 38 e 39, ele disse: E agora os digo, despreocupaos de estes homens e deixá-los, porque se sus planes ou lo que hacen es de caráter humano, fracassará. Pero si es de Deus, no lo podréis destruir. Se es de Deus, no lo podéis destruir. Hermanos, se fuera posible destruir la obra de Deus y frustrar los planes de Deus, Satanás ya hubiera hecho hace mucho tiempo. Ele lo viene intentando desde el jardín del Edén. Su propósito es este, hermano, pero ele não pode. Ele não pode. Ele sabe que não é possível. Pero aunque ele não pueda destruir a obra de Deus, ele sabe que ela pode estorbá-la, pode hacerla mais difícil, pode poner zancadilla, pode tentar minar nossas forças, hacernos desanimar. Isso ele pode, e ele lo hace. Quantas vezes ele põe zancadillas a nós outros, quantas vezes nos hace querer desanimar, pero ele sabe que a obra de Deus, ele não la pode destruir, hermanos. Amém? A obra de Deus é indestrutível. Grave bem isto. A obra de Deus é indestrutível. Em todas as épocas, homens poderosos, filósofos, reis, governos, políticos, inspirados por Satanás, intentaram destruí-la, pero não puderam e nunca poderão. E sabes por que não, hermanos? Porque ele mesmo Deus é quem sostiene sua obra, sua igreja e seu pueblo. E ele disse em Mateus 16:18: as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Amém? Não prevalecerão contra a sua igreja. A terceira verdade no argumento de Gamaliel é que, sem saberlo, podemos estar lutando contra Deus. O versículo 39, a parte B, quando ele disse,
E poderia parecer que quereis lutar contra Deus. Em outras traduções diz, para que não seais corridos lutando contra Deus. Hermanos, nós não podemos lutar contra Deus. Bueno, pode ser que podamos, pero nunca vamos vencer esta batalha. Quantas pessoas, sem saberlo, por falta de conhecimento, por ignorância, por estar cega espiritualmente, por estar seguindo uma tradição ou uma falsa religião ou uma secta, estão peleando contra Deus e contra sua obra, como estava o apóstolo Pablo antes de sua conversão, em seu fanatismo religioso. O apóstolo Pablo perseguia a igreja de Deus. Quando Jesus se lhe aparece no caminho de Damasco, qual foi a pergunta de Jesus a Saulo? Como? Saulo, Saulo, por que me persigues? Ele não lhe pergunta, Saulo, Saulo, por que persigues a meu povo? Saulo, por que persigue a minha igreja? Ele disse, Saulo, Saulo, por que me persigues? Quando uno persigue, hermano, a igreja de Cristo, quando persigue a um cristiano, persigue ao próprio Cristo. Amém? E às vezes, alguns por ignorância, estão lutando e perseguindo a igreja de Deus. Também como cristianos, incluso como líderes, podemos estar lutando contra Deus. Quando em nosso orgulho ou por causa de nosso tradicionalismo, nos volvemos pedra de tropeço e nos oponemos ao mover, ao actuar de Deus. Quando pensamos que podemos impor limites a Deus ou estabelecer a maneira em que Ele pode operar e manifestar-se, quando queremos encasillar a Deus dentro de nossos estatutos, dentro de nossas costumbres e tradições denominacionais, hermanos, estamos lutando contra Deus. E tristemente digo, hermanos, quantas pessoas, às vezes, com buenas intenções, em muitas igrejas, incluso em las que he pastoreado, estavam lutando contra Deus. Eram pedra de tropeço ao crescimento, ao avanço do Evangelho do Senhor. Às vezes assim, por buenas intenções. Creia que estava sendo bem, pero estavam sendo pedra de tropeço. Lutando contra o mover de Deus, o que Deus queria ser. E por isso temos que ter muito de discernimento, hermanos, e sintonia com o Senhor. Há outros também que estão peleando com Deus em seu interior, e há tempo, o Espírito está aí, tentando convencer a ser uma obra, pero estão resistindo a esta obra de conversão, de transformação que o Espírito Santo quer fazer em suas vidas, esta obra de santificação, e muitos incluso que já são cristianos, pero estão aí. Quizás nesta manhã haja alguém aqui com quem o Espírito de Deus está peleando em seu interior, tentando doblegar sua carne, e já há tempo. E nesta peleia, nós só podemos sair vencedores, hermanos, se nós hiciéramos como isso Jacob. Quando Jacob peleou com Deus em Peniel, só se pode sair vencedor de esta batalha quando nós abrimos o coração e entregamos completamente nossa vida ao Senhor e deixamos que Ele transforme nossa vida, nosso caráter, como Ele transformou a Jacob. Jacob estava peleando com Deus. De um lado estava seu caráter, um homem tramposo, enganador, acostumado com essas coisas. Pero em seu coração ele sabia que isso não estava bem. Eu penso que incluso anelava uma transformação, e aí nesta batalha com Deus, Deus lhe transformou,
quando realmente ele se entregou totalmente ao Senhor, abriu sua vida ao Senhor, deixou a resistência e Deus disse a ele: Jacob, já não será mais o tramposo, o enganador, tu serás príncipe de Deus. Amém? E se tu estás peleando com Deus, deixa que o Senhor transforme sua vida. Aleluias. E quero terminar com o versículo 40 a 42. Diz assim: Gamaliel los persuadiu. A primeira coisa, disse que este homem, aunque no cristiano, conseguiu convencer, persuadir a todo o Sanedrim, 71 pessoas, todo o concílio de líderes, los convenceu de quê? De que não matara aqueles homens, a los apóstolos, de que deixara de perseguir-les, los convenceu. E disse assim que chamaram a los apóstolos e depois de azotar-les e ordenar-les que não hablara en el nombre de Jesús, los pusieron em liberdade. El 41 disse: eles saíram de aí tristes, abatidos, desanimados, reclamando, porque Deus não les havia prometido, protegido. Amém? A ver, alguns não estão atentos. Não foi isso que disse aqui. Aqui disse: eles saíram do concílio que, como? Gozosos. Em minha tradução disse: llenos de alegria. Por quê? Porque haviam recebido benefícios, favores. Porque haviam sofrido, porque disse em minha tradução: por haver sido considerado dignos de sofrer por causa de Cristo. Para eles, sofrer por causa de Cristo era um privilégio. Eles se consideraram dignos de sofrer por causa de Cristo. Saíram alegres, gozosos, contentos. Imagina, hermanos, se é com nós, a lo mejor passa o que he dicho antes. Tristes, amargurados, ressentidos com Deus, hermanos. Eu não suporto escuchar cristianos falar a mim que estão ressentidos com Deus. Como podemos estar ressentidos com Deus, hermanos? E cristiano disse: não, eu estou ressentido com Deus, eu estou peleado com irmãos. A ver, ou nós outros não entendemos o Evangelho? Eu creio que não entendemos, porque a Bíblia toda repite uma e outra vez, disse que é um privilégio sofrer por causa de Cristo. Disse que junto com a herança que hemos recebido e todas as coisas que heredou Cristo, vamos heredar nós outros também. Pero disse, esto com provações. A provação também hace parte. Fíjate lo que dijo Santiago no capítulo 1, versículo 2 al 4, dice: hermanos míos, gozaos profundamente quando estéis passando por diversas pruebas, pois sabeis que quando vuestra fé é puesta a prueba, produce paciência, pois sabeis que quando vuestra... é repetido aqui o versículo: quando vuestra fé é puesta a prueba, produce paciência. Amém? Aqui está falando que tenhamos por motivos de profundo gozo quando passemos por prueba, hermanos. E aqui disse que os apóstolos se consideraram dignos de sofrer por causa de Cristo. Mira, las pruebas, las persecuciones ni los desanimaron, ni los entristeceram, ni los abatieron e ni los amedrentaram.
É interessante, não? Porque a sequência que disse: eles saíram do concílio llenos de gozo, de alegria, e tal, e qual, e que passaram a ser eles todos os dias. E todos os dias não deixavam de ensinar e de anunciar no templo e por las casas o evangelho de Jesucristo. Também já he visto cristianos que quando passa por uma luta, quando é perseguido, não, se queda amedrentado. Não, o diabo me perseguiu porque eu não hice isto, agora eu não vou fazer mais. E deixa de fazer a obra de Deus com medo do diabo, com medo de isso, do outro. Se amedrenta, irmãos. Nós outros não podemos amedrentar-nos. Amém? As pruebas não podem fazer-nos amedrentar, irmãos. Fíjate esses irmãos que estão aí em África. Eu vejo todos os dias. Vêm aí os radicales, matam a miles e centenas em sua aldeia. E que fazem eles depois? Cada um se mete em sua cueva e estão escondidos? Não. Queima suas igrejas. Que fazem eles? Vão e celebram o culto em las igrejas queimadas, com as paredes, sem teto. Enterram seus mortos e seguem alabando ao Senhor. Amém? Este é o ADN da igreja, hermanos, del cristiano. A esto hemos sido chamados. Baja sua cabeça. Aleluias. A lo mejor agora mesmo está em meio a uma prueba, está em meio a tribulações, quizás persecuções de algum tipo, e te estás perguntando ao Senhor: Senhor, como vai acabar tudo isso, Senhor? E a lo mejor Deus te pode livrar se Ele quer de maneira sobrenatural. Como não? Deus também pode usar pessoas, incluso pessoas não cristianas, para ajudar-te nesta prueba. Pero o Senhor também pode, que Deus queira que tu passes por esta prueba. Pero Ele estará contigo em meio a esta prueba. Te dará força, te capacitará, te hará crescer, madurar, para que Ele te pueda usar com muito mais poder e autoridade. Aleluias. Pida ao Senhor que Ele te guie, que Ele te oriente, que Ele te dê discernimento. Aleluias. Pero não estés peleando com Deus, não estés lutando com a vontade de Deus. Rinda-te completamente a sua vontade. Aleluias. Padre Santo, Deus querido, te alabo e glorifico, Senhor, nesta manhã por tu palavra, Senhor. Deus querido e santo, não permita, Senhor, que o espírito de Teudas habite em nosso coração, Padre. Se está, Senhor, oh Deus, que ele seja expulsado de nossas vidas, Senhor. Oh Deus, não queremos, Senhor, este espírito de soberbia, de orgulho, oh Deus, de querer prevalecer sobre os demais. Padre Santo, aleluias, dá-nos tua humildade, Senhor, aleluias, ensina-nos ser humildes, Senhor, oh Deus querido e santo, a buscar tu reino, tu glória. Oh Deus querido e santo, fortalece nossa vida, Senhor. Aleluia, haz tu obra, Senhor, em nós outros, Padre, e ajuda-nos, Senhor, a passar por las pruebas e por las persecuções, Senhor, e que tu seas glorificado em todo em nossa vida, em el nombre de Jesus. Amém.